Aula 9, Nação e Gênero. Silvia Walby, Anne McClintock e Mariana Chaguri. A aula de hoje tem como tema a relação, ou as relações entre a nação e o nacionalismo e as relações de gênero. Vamos abordar 3 textos, 2 deles escritos há mais ou menos 30 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, escritos por 2 feministas anglo-saxãs, né? Sylvia Walby e Anne McClintock. Um deles parte de uma coletânea, da qual extraímos vários capítulos, né, nesta disciplina, o Mapa da Questão Nacional, e outro, o último capítulo de um livro sobre império, imperialismo, relações de gênero e sexualidade. Couro Imperial, o título da coletânea, né, mas um livro de uma única autora, né, da Anne McClintock. E o terceiro texto é um artigo ainda inédito, no qual aludirei mais ao final, da nossa colega aqui da Unicamp, do Departamento de Sociologia da Unicamp, professora Mariana Chaguri. Mas eu me deterei mais, evidentemente, nos 2 primeiros, porque na aula sincrônica correspondente de nosso curso, contaremos com a presença da autora do terceiro e último texto, né, que poderá, evidentemente, apresentá-lo com muito mais qualidade do que eu o faria. Né? Bom, então, eu queria, antes de mais nada, situar o problema, né? Digamos, aproximando os 2 primeiros textos pelo que eles têm em comum, pelo que eles compartilham em comum, para depois destacar as suas contribuições específicas. A primeira coisa, né, é uma constatação compartilhada, tanto por Walby como por McClintock, da relativa escassez, até aquele momento, de uma bibliografia que pensasse a nação e o nacionalismo a partir do gênero. Aqui eu devo fazer uma digressão importante para assinalar uma discrepância entre os 2 textos, que eu retomarei mais adiante. Sylvia Walby fala em sexo e Anne McClintock utiliza o conceito de gênero. E, para quem acompanha, ainda que superficialmente, os debates em torno do feminismo, essa não é uma distinção qualquer. É claro que o conceito de gênero, ele foi produzido a partir da meados da década de 70 e passou a ser mais corrente nos estudos feministas a partir dos anos 80. Então, é uma categoria que sempre esteve disponível, né? Quando Simone de Beauvoir escreveu o seu clássico, que para muitos assinala o marco inicial da chamada segunda onda do feminismo, o título era 1949, não por acaso, O Segundo Sexo. Mas essa ressalva, história do conceito, não se aplica a Walby, que escreveu no momento em que já se usava o conceito de gênero, portanto, foi uma escolha da autora, a meu ver, falar em sexo e não em gênero. Isso tem uma série de implicações, porque sexo é uma categoria de origem biológica, ainda que empregada nas ciências sociais para se referir à distinção entre homens e mulheres na sociedade, ao passo que gênero enfatiza o caráter social, cultural, historicamente construído dos papéis não só de homens e mulheres, né, mas das identidades sexuais de maneira mais ampla, né? E, nesse sentido, tem sido, já há algum tempo, preferido na literatura especializada e mesmo na linguagem
dos movimentos sociais, né? Ainda que inicialmente houvesse, e ainda há bastante controvérsia a respeito do seu conteúdo, né, enquanto conceito. Mas eu fecho aqui essa digressão, acho importante assinalar, né? Sylvia Waldman fala o tempo todo em sexo, a palavra gênero praticamente não aparece, ao passo que no texto de McClintock o conceito utilizado todo o tempo é gênero, né? Mas, enfim, de qualquer modo, né, depois podemos retomar este ponto, né? Ambas autoras, digamos, assinalam a relativa escassez de uma literatura sobre nações e nacionalismos que as pensasse desde o ponto de vista das mulheres, né? E da diferença entre homens e mulheres, seja ela concebida em termos de diferença de sexo ou diferença de gênero. Ou seja, a literatura sobre nacionalismo, que àquela altura já era uma literatura copiosa, volumosa, vários dos nomes mais importantes nós já vimos nesta disciplina, não havia tocado neste problema, né? E não era, obviamente, um fato menor de que quase todos os autores mais importantes eram homens, né? E que haviam pensado a relação entre nacionalismo e as clivagens étnico-raciais, entre nacionalismo e as clivagens de classe, né? Entre outras clivagens sociais, mas não em relação a clivagens sexuais ou de gênero, né? Isso estava começando a mudar a partir de meados da década de 80, com o advento de algumas obras que se tornaram obras importantes, obras de referência, que passaram digamos, a estabelecer uma contribuição feminista para o estudo da nação e do nacionalismo, né? Porque, se é verdade que os teóricos homens se haviam interessado muito pouco por pensar a nação, pouco ou nada por pensar a nação, desde o ponto de vista das mulheres, também é verdade, isso ambas autoras também apontam, que as feministas tampouco haviam se interessado muito pelo tema da nação e do nacionalismo. Então, a recíproca também era verdadeira, né? Havia relativamente pouco interesse, né, por parte da tradição feminista, sobretudo em sua vertente socialista, né, mas também na sua vertente liberal, enfim, pela nação, pelo nacionalismo. Então, havia muita reflexão sobre as mulheres e o mundo do trabalho, as diferentes formas de opressão, as relações domésticas, enfim, a relação das mulheres no espaço público, mesmo certa reflexão sobre a cidadania, né? Caso, por exemplo, do livro bastante conhecido de Carl Pateman, né? O contrato sexual, entre outros, mas você não tinha muita reflexão sobre a nação, né? E o Estado Nacional, né? A relação entre as mulheres e a nação e os movimentos nacionalistas, o que começava, como eu já disse anteriormente, a mudar a partir de meados dos anos 80, com a escrita, a publicação de algumas obras importantes nesse sentido, e aqui eu destaco duas obras que ambas autoras trabalham, né, bastante. Uma delas é o livro de uma autora indiana, Kumari Yawardena, sobre a participação das mulheres nos movimentos nacionalistas do terceiro mundo, né? Women and Nationalism in the Third World. E outra, uma coletânea organizada, né, publicada e organizada por Nira Yuval Davis e Floya Antias, com estudos sobre gênero e nacionalismo, gênero e nacionalismo em diferentes contextos nacionais, né, abrangendo estudos sobre Israel, Palestina, Inglaterra, Grã-Bretanha, Austrália, África do Sul, de diferentes estudiosas,
né? Então, é um pouco dessas duas obras que ambas partem também, né? Eu vou começar pela segunda, porque tanto Walby como McClintock citam, né, um trecho específico em que Neera Djupal Davis, na introdução do livro, apresenta 5 formas principais pelas quais as mulheres participam ou são envolvidas na construção da nação ou dos movimentos nacionalistas, né, em que medida elas são, digamos, recrutadas ou, digamos, se envolvem de maneira ativa ou passiva, e essa não é uma distinção menor também, mais adiante poderemos discutir isso, né, na construção e na mobilização nacional. Primeiro, as mulheres aparecem enquanto reprodutoras biológicas da nação, né, como mães, como aquelas que geram os novos filhos da pátria, né? Em segundo lugar, como guardiãs das fronteiras, sobretudo simbólicas da nação, né? Em terceiro lugar, como reprodutoras culturais da nação, aquelas que instruem, sobretudo no lar, também, de novo, né, remetendo ao papel da maternidade, as novas gerações, nos valores próprios àquela comunidade nacional. Quarto, como simbolizações da nação, como símbolo da nação. E quinto, como participantes ativas em mobilizações nacionalistas e, sobretudo, em guerras ou conflitos de libertação nacional, né? Então, essas seriam as 5 dimensões principais nas quais as mulheres se engajariam ou seriam convocadas a se engajarem em movimentos nacionalistas ou nos esforços de construção e edificação nacional, né? E, de alguma maneira, os estudos presentes na coletânea organizada por Djupal Davis e Antias exploravam essas 5 dimensões, que não são, obviamente, excludentes, pelo contrário, elas costumam aparecer combinadas com pesos variáveis, a depender dos contextos, né? Então, por exemplo, as políticas de natalidade dos estados, né? Como, por exemplo, no caso de Israel, um estudo feito pela própria Neera Djupal Davis, como havia uma política de natalidade do Estado israelense para estimular as mulheres judias a terem filhos, né? Dado o fato de que a taxa de natalidade dos palestinos tendia a ser maior, inclusive havia essa competição entre ambos os nacionalismos rivais que disputam o mesmo território, né? Pelo equilíbrio demográfico, né, entre ambos. Ou então, um estudo presente no livro de Mary Laprovance sobre a Austrália, como o Estado australiano, que por muito tempo teve uma política racista praticamente oficial, no sentido de estimular as mulheres brancas a terem filhos e inibir a natalidade por diferentes mecanismos das mulheres, desestimular a natalidade das mulheres não brancas. Então, enfim, esses são alguns exemplos, ou seja, como os estados nacionais manipulam políticas positivas ou negativas de natalidade de modo a moldar a nação, né? E isso remete já à segunda dimensão, né? A mulher muito associada à delimitação das fronteiras, das próprias fronteiras nacionais. E também, né, no terceiro papel citado de reprodutoras da cultura, de guardiães de uma certa cultura que é transmitida pelas mães
as novas gerações, né? Mas acho que essas três características convergem para a quarta característica que eu mencionei, né? A mulher aparece na iconografia nacionalista, não raro como símbolo da nação, né? De novo, o tema da maternidade é muito importante, né? A mãe da pátria, ou então a figura da mulher virtuosa, ou, enfim, né? da lutadora, né? Daquela que constrói a nação, seja no dia a dia, muito associado, em geral, até a tarefas domésticas, seja, e aí passamos para a quinta característica, que é, enfim, as condições ou circunstâncias nas quais as mulheres se envolvem ativamente, né, na edificação nacional, porque as quatro primeiras remetem, sobretudo, a um engajamento passivo das mulheres, na medida em que elas são recrutadas, ou, enfim, digamos, interpeladas por movimentos nacionalistas, encabeçados, via de regra, por homens, né? Mas isto não significa que as mulheres não tenham participado de maneira, muitas vezes, bastante ativa e consciente de movimentos nacionalistas, inclusive de esforços de guerra, né? E aqui ganha importância outro livro que eu mencionei, né, o de Yahuardena, sobre as relações entre os movimentos feministas e os movimentos nacionalistas no terceiro mundo, né? A autora indiana procura mostrar como movimentos de mulheres, muitas vezes mobilizados por reivindicações especificamente femininas, estiveram associados aos movimentos nacionalistas, os movimentos de descolonização ou libertação nacional no terceiro mundo. E, nesse sentido, a autora contraria tanto a tese de que o feminismo é puramente ocidental, né? É apenas uma derivação de ideias ocidentais para o mundo extra-europeu, o que muitas vezes foi afirmado pelos próprios nacionalistas do terceiro mundo, né? E com sinal ideológico trocado pelas próprias feministas ocidentais. E, por outro lado, ela procura mostrar como a ideia de que as mulheres não teriam tido participação relevante nos movimentos de libertação nacional seria também equivocada. É claro que ela explora as tensões e contradições entre esses movimentos na medida em que as lideranças nacionalistas masculinas tendiam a subordinar as pautas e reivindicações das mulheres aos, digamos, a prioridade que teriam os objetivos nacionais, propriamente ditos, né? O que, evidentemente, não era necessariamente bem aceito pelas mulheres mobilizadas, né? Veremos isso um pouco mais adiante quando tratarmos do texto de McClintock, né? E especificamente o caso sul-africano que ela trabalha, né? Mas, bom, isso só para dar conta dessas 5 formas, né, principais nas quais as mulheres participam ou são engajadas ou convocadas a se envolverem com a edificação de nações, né, e a mobilização e as mobilizações nacionalistas em geral, né? Eu queria aqui passar de maneira mais específica para o texto de Silvia Walpe, né? Até aqui eu venho abordando os dois em conjunto, né? E, na verdade, me remetendo à revisão bibliográfica que ambas realizam, né? Ou a remissões que as autoras fazem a outros textos, né? Textos que eu não pude trabalhar diretamente porque não estão traduzidos, perdão, para o português, né? São textos ainda disponíveis em inglês apenas, né? A coletânea de
Yuval Davis Yantias, e também o livro de Yawardena, né? O que, aliás, é uma lacuna importante, mais uma, na bibliografia disponível no Brasil sobre nações e nacionalismos. Mas, então, voltando aqui ao texto de Walby, né, a autora procura se debruçar, mais especificamente, sobre duas questões, né? Como, digamos, as nações e os nacionalismos se imbricam com as relações entre os sexos. Estou usando a terminologia que ela mesma emprega, já enfatizei anteriormente, e, por outro lado, como os sexos se envolvem de maneiras diferentes com as nações e os nacionalismos, né? Então, na primeira dimensão, né, Walby se detém a discutir um pouco como caracterizar as relações entre os sexos, né? E aqui ganha importância o conceito de patriarcado, né, para caracterizar o caráter, para conceituar o caráter estrutural, né, das relações de dominação e opressão entre homens e mulheres, que é um conceito controverso na literatura feminista. A autora não se aprofunda muito nesse tema, neste texto em particular, e eu também não teria condições, nos limites desta aula, de discutir o tema de maneira minimamente satisfatória. Mas ela procura indicar que, por um lado, estas relações não são homogêneas em toda parte, elas dependem de contextos históricos, enfim, espaciais, etc., bastante variáveis, mas, por outro lado, alguma remissão digamos, ao caráter estrutural dessas relações hierárquicas entre os sexos é necessária. Então, ela retém o conceito de patriarcado, né, mas com algumas ressalvas, em especial a ideia de que ele seria mais ou menos o mesmo em toda parte, né, apelando implícito ou explicitamente à metáfora comum em estudos marxistas, base e superestrutura, né? E aqui ela propõe uma distinção entre, digamos, duas modalidades de patriarcado que ainda poderiam ser subdivididas, né? Digamos, o que seria um patriarcado privado, né, em que as mulheres, as relações de dominação e opressão se dão, em especial, no âmbito doméstico, né, no âmbito privado, e uma outra configuração, né, mais, digamos, mais associada a sociedades modernas, que ela denomina como um patriarcado público, isto é, em que as relações de desigualdade e hierarquia entre mulheres e homens se expressariam, sobretudo, na chamada esfera pública, que pode ser subdividida em dois tipos, né? As relações de mercado e as relações estatais, né, a depender de quais predominem, né? Então, ela dá alguns exemplos interessantes, né? Ela diz, a União Soviética, por exemplo, seria a ex-União Soviética, estava recém se dissolvendo quando ela escreveu, né? Havia se dissolvido há poucos anos. Era uma sociedade na qual haveria um padrão de patriarcado público estatal, né? Já os Estados Unidos, no extremo oposto, também prevaleceria um patriarcado público, mas onde o mercado prevaleceria como âmbito no qual as mulheres e os homens são colocados em posições hierarquicamente diferentes, né? Por outro lado, uma sociedade como o Irã, né, teria, sobretudo após a Revolução Islâmica de 1979, reforçado um padrão de patriarcado privado, bastante tradicional, né?
Não vou entrar aqui na discussão se essa caracterização do Irã e da Revolução Islâmica é a mais precisa, né? Isso é um tema também controverso entre as próprias feministas iranianas, que evidentemente são dissidentes e se opõem ao regime, né? Mas enfim, há aí uma série de... O mundo islâmico, a relação entre mulheres e Islã é um tema controverso, né? Bom, mas isso só para situar esses dois conceitos e como eles operam no texto da autora, porque por meio deles ela procura mostrar como os diferentes estados nacionais, nas suas trajetórias, né, históricas, se basearam, né, ou construíram relações, ou reforçaram, ou modificaram relações desiguais entre homens e mulheres, em sentidos diferentes, né? Então, ainda que, né, em nenhuma parte, né, em nenhuma nação, mulheres e homens ocupem posições exatamente equitativas ou igualitárias, não obstante, né, a maneira e o grau em que se dá, a maneira pela qual e o grau em que se dão essas relações de dominação ou de hierarquização são muito variados, né? Esse é um primeiro ponto. E aqui ela discute, né, com dois autores que se debruçaram sobre os processos de nation building, state building, né, construção dos Estados Nacionais, Brian Turner e Michael Mann, que também tem um capítulo nesta mesma coletânea, um mapa da questão nacional, em que ela objeta, em ambos, o uso da ideia de momentos críticos de formação da nação, ou formação do Estado Nacional, né, de consolidação do Estado Nacional. Ela prefere pensar em processos de remodelação, né, nacional, em que, digamos, essas configurações estatais vão se transformando ao longo do tempo e, nesse sentido, as posições e relações entre diferentes grupos sociais, classes, etnias e também os sexos mudam, se reconfiguram ao longo do tempo. Mas há um segundo conjunto de questões que Walby procura tratar no texto, que se refere à maneira muito diferente pela qual homens e mulheres se engajam ou não em movimentos nacionalistas, né? Porque, assim como diferentes classes sociais ou grupos étnicos se envolvem de maneiras e em graus variáveis com esses movimentos, o mesmo se dá com sexos, né? A nação não significa a mesma coisa para os homens que significa para as mulheres, né? E vice-versa. E a história dos nacionalismos costuma ser contada sempre do ponto de vista dos homens, né? Das suas frustrações, das suas humilhações e das suas esperanças, né? E seriam histórias muito diferentes se narradas do ponto de vista das mulheres. E aqui ela cita uma passagem da escritora Virginia Woolf, que, aliás, também é citada no texto da professora Mariana Chagor, ainda que seja outro texto, né? Mas, neste caso aqui no texto de Walpe, uma passagem na qual Virginia Woolf associa as mulheres ao antimilitarismo e ao internacionalismo, né, a um certo cosmopolitismo mais do que os homens, ou seja, ao serem, digamos, mais avessas do que os homens à guerra, né, e ao militarismo, as mulheres também se identificariam menos com o nacionalismo militante, mais com posições internacionalistas, etc. A autora parece concordar com esta posição, e ela se baseia, sobretudo, em alguns estudos sobre
a relação entre as mulheres, o movimento feminista e a comunidade europeia, a construção da comunidade europeia, mais tarde rebatizada como União Europeia, e como tanto a comunidade europeia abriu espaço para, né, a incorporação na sua arquitetura dos direitos das mulheres e da ideia de oportunidades iguais para homens e mulheres, como, né, o fato de que as mulheres souberam utilizar os canais né, supranacionais da comunidade europeia para pressionar determinados estados nacionais para reverem políticas não igualitárias, né? Em especial, ela pega o caso, ela discute o caso inglês, e ela não o faz por acaso. A Inglaterra, bom, isso aqui foi escrito muito antes do Brexit, né, mas a Inglaterra sempre teve uma relação complexa com a construção da Comunidade Econômica Europeia, depois União Europeia. Ela entra tardiamente, nos anos 70, nunca adotou a moeda única, bom, saiu faz alguns anos, né, agora está ainda completando o processo de saída, né, mas sempre foi uma relação complexa por motivos que não haveria condições de discutir aqui, mas Walby mostra como decisões da Corte Europeia pressionaram o Estado inglês para, por exemplo, rever políticas que desfavoreciam as mulheres em relação a salários, por exemplo, a mercado de trabalho, né? Por outro lado, ela procura explorar como as mulheres se engajaram em movimentos de perfil internacionalista, né? O cosmopolita, caso do movimento verde, o movimento ecologista que crescia naquele momento, né? E que tinha, né, sobretudo pelo seu lema, né, Think globally, act locally, né, pense globalmente, haja localmente, né, uma ênfase na articulação entre demandas locais, né, e uma pauta global ou internacional, no caso a causa ambiental, e como esse mesmo movimento expresso em partidos políticos, né, em diversos países, abraçou também pautas e reivindicações feministas, né? Então, por meio desses dois exemplos, ela procura mostrar como o movimento feminista tenderia, né, a enfatizar, né, uma dimensão mais internacionalista, mais cosmopolita, né, e nesse sentido, né, colocaria em xeque, digamos, o nacionalismo, seus limites, em especial, né, a relação bastante conhecida entre nacionalismo e militarismo, pensando em particular, né, por exemplo, o engajamento de mulheres no movimento pacifista, no movimento pela desnuclearização, etc. Né? Cá entre nós, considero estes juízos um pouco datados, pensando sobretudo no momento em que o texto foi escrito, entre os anos 80 e 90, né, em que havia uma série de expectativas positivas em relação à chamada nova ordem mundial, ao fim da Guerra Fria, a emergência de novas pautas como a causa ambiental, né, e um certo entusiasmo, inclusive, pela construção de entidades supranacionais como a União Europeia. Vistas as coisas do tempo presente, eu acho que a configuração das relações entre mulheres, nacionalismo, internacionalismo e mesmo militarismo é mais complexa, né? Walby não desconhece, né, esse fato, inclusive ela cita o livro de Yael Ardena, que mostra como as mulheres participaram de uma série de conflitos de libertação nacional no Terceiro Mundo, mas ao olhar mais desde e prioritariamente a situação europeia, eu tenho a impressão, e a situação europeia naquele momento, que ela cria um
certo viés na conclusão do seu texto, que, digamos, se formos olhar a Europa de hoje, né, aparece sobre outras cores, né? Eu deixo aqui a referência a um livro recente, relativamente recente, escrito há alguns anos atrás, por uma italiana, mas radicada na Grã-Bretanha, Sarah Ferris, chamado Female Nationalism, em que a autora, que é uma feminista, explora a militância de mulheres em movimentos nacionalistas vinculados à extrema-direita europeia. Poderíamos citar, obviamente, a figura bastante conhecida de Marine Le Pen, mas que não é uma figura isolada nesse sentido, né? E como, digamos, pautas femininas, ou, enfim, caras às mulheres são mobilizadas por esses movimentos, pensando sobretudo em temas sensíveis como migração, etc. Mas, é claro, isso, digamos, seria anacrônico cobrar isso de Walby escrevendo naquele momento, até porque esses movimentos já existiam, mas foram ganhando corpo com o tempo e, evidentemente, a onda conservadora ou da extrema-direita que estamos vivendo hoje é algo bem mais recente. Bom, passando ao texto de Anne McClintock, né, para além daquilo que é comum a ambas, e que eu explorei no início desta aula, eu gostaria de discutir mais especificamente a maneira pela qual ela critica as teorizações masculinas sobre as nações e nacionalismos, procurando enfatizar a desigualdade de gênero na construção dos imaginários nacionais e nacionalistas, né? Algo que está presente no primeiro texto, mas que eu tenho a impressão que esta segunda autora explora de maneira mais detida, né? Então, ela considera que um dos flancos, inclusive, de um campo de estudo sobre gênero e nação é a crítica às teorizações masculinas, né? Para justamente mostrar a centralidade do gênero para a construção nacional, né? E aqui ela faz uma leitura muito interessante de Frantz Fanon, né, uma leitura crítica, mostrando como Fanon, ao mesmo tempo, foi um dos poucos autores, né, a enfatizar a dimensão de gênero da construção nacional, e, em particular, das relações de dominação coloniais, né, o papel, inclusive, do desejo pelo outro e da dominação sexual das mulheres colonizadas pelos colonizadores brancos, né? Ao mesmo tempo, o desejo do homem colonizado pelas mulheres dos colonizadores e assim por diante, né? Ao mesmo, também foi um autor que enfatizou e defendeu o engajamento ativo das mulheres nos movimentos de libertação nacional, né? Mas, por outro lado, né, na sua maneira de construir, teoricamente, a relação entre as mulheres, o colonialismo e o nacionalismo, Fanon acaba por subordinar, de certa maneira, o engajamento das mulheres ao papel de vanguarda dos homens, né? E aqui ela procura fazer uma distinção entre o que seria uma mecânica hegeliana, né, uma dialética hegeliana mais dura, a dialética entre o senhor e o escravo, que tornava a libertação nacional quase que uma necessidade histórica em sentido forte, né, presente na obra de Fanon, e uma outra dimensão mais complexa e, segundo ela, mais interessante, em que, digamos, os conflitos nacionais estariam sujeitos a uma série de determinações bastante variáveis e, nesse sentido, não teriam um roteiro e um desenlace pré-determinados, e que ambas abordagens coexistem de maneira tensionada na obra do
teórico martinicano, né? Tanto em Pele Negra, Máscaras Brancas, como em Os Condenados da Terra, mas ela parece preferir a abordagem de Pele Negra, Máscaras Brancas àquela dos Condenados. O que eu gostaria de enfatizar é como McClintock critica em Fanon esta ambiguidade de, por um lado, enfatizar pioneiramente o papel ativo das mulheres nos movimentos de libertação nacional, mas subordiná-lo a uma espécie de convocação, né, das mulheres a se engajarem, que seria feita pelos homens, né? O que seria uma perspectiva recorrente nos próprios movimentos de libertação nacional. É bom lembrar que Fanon foi um militante ativo da FLN, da Frente de Libertação Nacional Argelina, na qual as pautas específicas das mulheres e do feminismo estariam subordinadas primeiro à conquista da libertação nacional. Primeiro a revolução e depois o resto, né? Isto retornará no texto quando ela discutir o caso sul-africano, né? Mas por meio dessa leitura crítica, não apenas de Fanon, mas mesmo de comentadores mais contemporâneos de sua obra, como o indiano Homi Bhabha, que discute bastante o tema da diferença de gênero, mas que, segundo ela, acaba por deixá-lo em segundo plano na sua construção teórica do pós-colonialismo, né? A autora procura justamente enfatizar o fato de que, mesmo quando o gênero foi, nas poucas vezes em que ele foi reconhecido pelos teóricos masculinos da nação, ele foi secundarizado ou subordinado de alguma maneira, né? Então, ela vai procurar mostrar, né, fazendo uma discussão tanto com Benedict Anderson como com Tom Nairn, né, como o gênero entra, né, na imaginação nacional, né? Ela adota esse conceito de imaginação de Anderson, enfatizando, né, como nós já sabemos que não se trata de uma invenção no sentido de uma fabricação pura e simples, mas, né, da projeção de um imaginário coletivo, etc., né, de pertencimento, mas como a desigualdade de gênero estrutura esses imaginários. E aqui ela apela a Tom Nairn, que também é um autor presente aqui neste curso, especialmente a metáfora do deus romano Janus, né, que Nairn mobiliza para pensar as relações do nacionalismo com o tempo, né? Ou seja, o nacionalismo seria esta figura contraditória que, ao mesmo tempo, bifronte, né, como Janus, daí pela metáfora, e que olha, ao mesmo tempo, para o passado e para o futuro. Tem uma dimensão de reafirmação da tradição e por outro lado, uma afirmação do progresso, e que isso estaria, inclusive, na raiz da sua ambiguidade ideológica intrínseca, né? O que ela argumenta é que estas duas temporalidades históricas contraditórias, e aqui ela enfatiza, ao meu ver, de maneira muito feliz, a contribuição de Walter Benjamin para a obra de Nairn, né? Benjamin, que é citado expressamente pelo autor escocês, né? Justamente porque foi Benjamin, em suas análises do século XIX francês, né, depois em suas teses sobre a filosofia da história, que procurou mostrar como o capitalismo, né, apela ao arcaísmo para, né, digamos, para rotinizar aquilo que é de novo na sociedade produtora de mercadorias, né? Ou seja, o moderno é apresentado em termos tradicionais, né? O que ela procura enfatizar, para o caso específico do nacionalismo, é que essas duas temporalidades históricas, elas têm gênero, né? Essa dimensão do apelo à tradição e ao passado é feminilizada, ao passo em que a figura do progresso associado à libertação nacional e à construção de um Estado independente, etc., ela é masculinizada.
seja, a nação, quando ela se apresenta, né, como depositária da tradição, né, quase que fora do tempo histórico, né, esta naturalização, né, do passado, ela, em geral, é apresentada por meio de figuras femininas, né, pensando naquela quarta dimensão proposta por Jewel Davis e Antias, em que a mulher ela é apresentada como símbolo ou simbolização da nação e de suas fronteiras. Né? Por outro lado, quando se trata de apresentar, né, a nação como figura de progresso, de modernidade, de transformação em sentido progressivo, a representação costuma ser masculinizada, né? Sobre a figura, sobretudo, dos movimentos de libertação nacional e suas vanguardas revolucionárias. E ela procura explorar como essas dimensões contraditórias e esta generificação, esse caráter de gênero dessas temporalidades aparece em movimentos nacionalistas, tanto de signo conservador, ou reacionário, como de signo revolucionário. Então, não é por acaso que ela escolhe o caso sul-africano, porque aqui há dois nacionalismos contrapostos. O nacionalismo afrikaner, associado aos brancos, né, de origem holandesa, né, os Boers, que depois da guerra dos Boers, chamada Guerra dos Boers, em que são derrotados pelo imperialismo britânico, esse grupo branco, né, que havia colonizado a África do Sul desde o século XVII, reage, né, reafirmando a sua identidade por meio de um movimento nacionalista africano, inclusive sistematizando a língua africana, inventando todo um conjunto de tradições e um folclore, né? E, do outro lado, um nacionalismo africano, não confundir com afrikaner, justamente que se mobiliza na direção contrária, né? A maioria negra, né, que se organiza no Congresso Nacional Africano, a partir de 1912, né, e que lutará contra a segregação racial, né, e, a partir dos anos 40, contra a instituição do regime do apartheid. Né? Congresso Nacional Africano, que desde a refundação da África do Sul nos anos 90, sob a liderança de Nelson Mandela, se tornou o partido político predominante, e segue sendo o partido político predominante da África do Sul, mas que passou grande parte do século XX na clandestinidade. Né? Então, ela procura mostrar como aparece o gênero em ambos os movimentos. Né? E aqui é interessante, porque ela encontra tanto continuidades como descontinuidades. Né? Em ambos os casos, mulheres foram convocadas a se engajarem nesses movimentos, né, mas numa posição subordinada em relação aos homens, mas se dispuseram a se envolver também. Né? Então, no caso do nacionalismo afrikaner, né, a mulher aparece como representação da família, do lar, da tradição e, ao mesmo tempo, da pureza racial e da garantia desta pureza, né? Como mãe, como esposa, né, e como provedora de filhos para a raça branca, europeia, etc., etc. Né? E, portanto, como guardiã desta civilização, né, ameaçada, né, seja, né, enfim, de um lado, essa civilização, essa cultura Boer, né, de um lado, subordinada entre os brancos pelos ingleses e, por outro lado, ameaçada desde fora pela maioria africana, pelos não brancos, pelos negros, etc., etc. Né? E aí ela explora toda uma teatralização feita a partir dos anos 30, que representava que seriam as caravanas Boers, que no passado teriam colonizado ou desbravado o interior da África, etc., né, e as fantasias que se usavam, né, e as representações da mulher como parte da família Boer tradicional. Né? Não por acaso, né, e ela toca num tema sensível, ela procura enfatizar a cumplicidade bastante ativa de grande parte das mulheres
Afrikaners com a instituição do apartheid a partir de 1948 e, pelo mesmo motivo, né, a resistência das mulheres negras de aceitar a ideia de uma sororidade feminina interracial, justamente porque as mulheres brancas foram por muito tempo, parte delas foi por muito tempo, promotora ativa da segregação racial, né, inclusive no âmbito doméstico, nas relações com as criadas, etc., etc. Por outro lado, né, no caso do Congresso Nacional Africano, você também teve num primeiro momento, digamos, uma tendência de relegar as mulheres ao âmbito doméstico, a ponto de que nos primeiros 30 anos da história do Congresso, entre 1912, quando da sua fundação, até 1943, elas não eram membras plenas, eram membras honorárias do partido e tinham, em geral, funções domésticas ou auxiliares na sua organização, sobretudo dando apoio na organização dos congressos, entretendo os delegados, cozinhando o jantar, enfim, as refeições, esse tipo de coisa, né? Ou seja, elas eram convocadas a participar enquanto esposas dos militantes, né? Agora, esta dinâmica foi mudada, neste caso, e aqui está uma diferença importante com o nacionalismo africano, pela própria militância de baixo para cima das mulheres. Ou seja, na medida em que as mulheres se envolveram na luta contra a segregação racial, por exemplo, queimando os passes que o Estado sul-africano exigia para que elas se locomovessem entre uma cidade e outra, ou entre um bairro e outro, participando de boicotes ao transporte, entre outras atividades de desobediência civil. Isso teve como correlato as crescentes pressões das próprias mulheres negras para que o Congresso as admitisse como membros plenas da organização, o que foi conseguido a partir de 1943. Né? E a partir dos anos 50, né, com o Congresso dos Povos da África do Sul, a aprovação da Carta da Liberdade, a Freedom Charter, né, as mulheres passaram a ter um papel crescente dentro da organização. Ainda que a remissão mais tradicionalista ao seu papel não deixou de estar presente, né? Então, não é por acaso que Winnie Mandela é sempre lembrada como a mãe da pátria, a mãe da nação, e assim por diante. Né? Mas é interessante, né, que ela enfatiza que, se por um lado, entre as mulheres africanas houve um ativo engajamento ou apoio a um nacionalismo e a um regime que subordinou as mulheres na esfera pública, ou seja, uma aceitação voluntária da subordinação em nome, né, da nação e da segregação racial. No caso das mulheres negras, se deu, de certa maneira, um movimento contrário, uma pressão de baixo para cima para reverter esta subordinação que se dava dentro do próprio movimento, né, a ponto de que, nos anos 80, né, ainda em condições de clandestinidade, as mulheres no nível comunitário e da organização tinham um papel muito importante. Já em 1990, o Comitê Central Executivo, né, do Congresso Nacional Africano passou a colocar a luta feminista em pé de igualdade com as lutas nacionais democráticas e socialistas. Né? Mas demorou para isso acontecer. Né? Só em 1990, já no processo de negociação, né, rumo ao fim do apartheid, né, com a libertação de Mandela e outros dirigentes, é que se dá esta reavaliação crítica por parte da direção da organização em relação às lutas feministas e, né, a sua especificidade em relação à luta nacional ou democrática, revolucionária, etc., etc. E aqui ela termina o texto num balanço muito interessante, procurando mostrar, e aqui McClintock se apoia, entre outras, em Jawa Ordena, como a ideia, muitas vezes propagandeada por líderes nacionalistas do terceiro mundo, de que o feminismo seria
uma importação ocidental alheia às suas culturas e, nesse sentido, imperialista, era equivocada, pois as lutas femininas e feministas se originaram não apenas e nem principalmente por uma recepção de ideias europeias ou ocidentais, mas a partir de problemas e conflitos locais, né? E tem raízes, portanto, locais, né? E, por outro lado, elas sempre estiveram vinculadas de diferentes maneiras às lutas nacionais, né? Ou nacionalistas, por libertação nacional. O problema é justamente esta subordinação, a ideia de que as mulheres têm que esperar a revolução para depois, né, poderem ser iguais aos homens, né? E nesse sentido, né, justamente o apelo que há no final do texto é de que em nenhum lugar revoluções nacionalistas ou socialistas por si sós garantiram a igualdade das mulheres, a não ser, e na melhor das hipóteses, em termos protocolares, né, e não efetivos. Nesse sentido, né, as lutas feministas deveriam ser encaradas dentro da sua especificidade, ainda que imbricadas com outras lutas, por exemplo, contra o racismo ou pela libertação nacional. Né? Para finalizar a exposição, eu gostaria justamente de me referir ao texto da professora Mariana Chaguri, que aborda, né, a relação entre mulheres e guerras, né? E no caso a Guerra do Vietnã, e como as mulheres foram capazes de estabelecer alianças internacionais para, digamos, além das fronteiras raciais, nacionais e mesmo ideológicas do período da Guerra Fria. O que, nesse sentido, né, e contradizendo uma ressalva crítica que eu fiz ao texto de Walby, de alguma maneira reforça o argumento da primeira autora que é abordada, né? Ela trabalha no seu artigo, a professora Mariana Chaguri, os vínculos que se formaram entre organizações de mulheres norte-americanas, estadunidenses, em particular a Women's Strike for Peace, né? E organizações vietnamitas, né? Tanto a União pela Libertação das Mulheres, o Women's Liberation Union do Sul, do Vietnã do Sul, como a União das Mulheres, ou Women's Union, em inglês, né, do Vietnã do Norte, esta última estreitamente ligada ao Partido Comunista, né? Mas como estas organizações vietnamitas conseguiram estabelecer vínculos com as mulheres norte-americanas e promover, inclusive, congressos, conferências, encontros recíprocos, em que as mulheres, ao discutir os seus problemas, em particular o problema controverso para o feminismo da maternidade, do lugar das mães, como forma de combater a guerra, né, e defender a necessidade da paz. Por outro lado, né, estas mesmas organizações vietnamitas promoveram também viagens de mulheres norte-americanas ao Vietnã, de escritoras e jornalistas, né, como Mary Guilhorme ou Mary McCarthy e Susan Sontag, que escreveram reportagens e ensaios críticos, né, ao esforço de guerra norte-americano no Vietnã, né? Então, é interessante que num período tão polarizado como a Guerra Fria, e num conflito, né, com o impacto internacional que teve a Guerra do Vietnã e que polarizou tanto a opinião pública, apesar das diferenças ideológicas, apesar das diferenças nacionais e étnico-raciais entre si, né, mulheres foram capazes de estabelecer uma rede internacional ou transnacional de militância em favor da paz, a partir de reivindicações próprias das mulheres. E aqui, ganhando força, especificamente o tema da maternidade. É claro que, como eu já mencionei, e ela enfatiza, esse era um tema controverso, sobretudo as feministas radicais eram bastante críticas
em relação a pensar as mulheres a partir da maternidade. Mas a autora ressalta que, justamente no contexto da Guerra do Vietnã, esse era o ponto de encontro possível entre mulheres dos dois lados do fronte, né? Entre mulheres vietnamitas e mulheres norte-americanas, e foi explorado por ambos os lados, né? Como forma de impactar a opinião pública internacional e estadunidense, né, em favor da necessidade da paz, né? E, ao mesmo tempo, ela enfatiza como, no caso vietnamita, né, houve um engajamento ativo, né, inclusive por parte de Ho Chi Minh, do Partido Comunista, das mulheres, né, no esforço de guerra. Aliás, houve mulheres participando da guerra dos dois lados, né, tanto no exército norte-americano, sobretudo em papéis mais tradicionais, enquanto enfermeiras, médicas, por exemplo, mas no caso do Vietnã, um envolvimento maior, inclusive no fronte, inclusive em combate, né? E o texto apresenta dados bastante interessantes nesse sentido, né? Dos números de engajamento, etc, etc. Então, esse é um tema, relação entre mulheres e guerra, obviamente caro ao problema mais geral das relações entre mulheres e a construção da nação e dos nacionalismos, né? E é interessante que o começo do artigo da professora Marina Chaguri mostra como há uma literatura crescente nas últimas décadas que vem enfatizando, né, isso. Ela começa com uma epígrafe da Virginia Woolf, justamente, né, questionando quais os papéis que as mulheres poderiam ter, né, na guerra, seja lutando no fronte com as armas dos homens, seja né, na retaguarda, nas fábricas, né, na produção, seja combatendo a guerra com as suas ideias, né? E ela procura mostrar como há uma literatura recente que procura resgatar o papel das mulheres em diversos conflitos, como a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, nessas múltiplas dimensões, né? Inclusive naquelas menos associadas, em geral, aos papéis femininos tradicionais, como é o caso da participação no fronte, como milicianas na Espanha, ou como guerrilheiras no Vietnã, né? E também, e este é o tema mais central para o artigo, enquanto difusoras de ideias e discursos, né, no caso, discursos antibelicistas, né? E que neste plano da circulação de ideias foi possível estabelecer alianças internacionais que cruzavam, inclusive, as próprias fronteiras do conflito militar e ideológico da época.